Olá, bom dia a todos. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Então, estamos fazendo aqui o nosso estudo bíblico. O nosso estudo é da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos já no capítulo 7, e aí a gente vai dar sequência aqui. Eu vou pedir para o Milton fazer uma oração para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Milton. Ok. Então, eu louvo a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede para podermos estarmos aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos dar. Ok? Vamos agradecer a Deus, então. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer a Deus pela noite que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Por esse dia que, Senhor, que nós iniciamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia estar nos estendendo as Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas, nos abençoando, Senhor, abençoando cada ouvinte, ó Pai, cada família, cada pessoa que está participando dessa live, ó Deus, que o Senhor possa estar dando a eles entendimento para entender a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor amado, a vida do Marcelino, do Edgar, ó Pai, para que ele possa estar ministrando este estudo, ó Deus, que os caminhos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos dê um ano, Senhor, um ano de bênção na Tua presença, Senhor. Que este ano que se iniciou, essa escola dominical de hoje, Senhor, possa ser uma das primeiras, Senhor, deste ano, mas que possa ser bênção durante o ano de 2023. Em nome de Jesus nós te pedimos e te damos graças em tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Milton. Amém, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor, Rosângela. Amém, Pai do Senhor a todos. Então, todos os nossos ouvintes permaneçam conectados, que o presbítero Marcelino estará entrando em contato. Amém. Bom, então vamos lá dar uma sequência, né? Aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aqui, né? Edgar. Na segunda carta de Paulo aqui na nossa estante, né? Marcelino. Então vamos lá. Nós estamos aqui já no capítulo 7, certo? A gente está falando sobre casamento, sobre essas questões aí do casamento no capítulo 7. É um dos mais longos aqui do nosso estudo, né? Bom, e nesse capítulo 7, a gente viu que são 3 bloquinhos, né? O primeiro bloquinho a gente trata dos casados, né? Casados cristãos. O segundo bloquinho a gente tratou dos casados cristãos com não cristãos. E hoje a gente vai finalizar o nosso estudo do capítulo 7 no terceiro bloquinho, que é sobre os solteiros, né? Então são esses três bloquinhos aí, né? A gente falou, né, sobre o casamento, sobre o celibato, né? Se permanece casado, se não permanece casado. No primeiro bloquinho, né, Paulo nos ensinou que a gente conversou bastante que o casamento é bom, e ele é para a vida toda. Então, o casamento, ele é para a vida toda, né? Ele é uma bênção, e a gente também viu que cada homem permanece com a sua mulher, cada mulher com o seu marido, né? O ideal é que permaneçam casados, fora exceções que a gente já comentou aí, que às vezes o casal não consegue ou não dá para ficar junto, né? Mas, via de regra, o casamento é uma bênção, né? E é para toda a vida. E aí, no segundo bloquinho, né, que foi do versículo 10 até o 24, que estavam naquela época, aquela dúvida, né? O pessoal que estava
se converter no cristão, então os casamentos estavam misturando cristão com não cristãos, e eles fizeram a pergunta, né, para o Paulo, dizendo, e aí, a gente permanece casado? Não, como é que fica essa questão, né? Quando a gente tem um cônjuge que não é cristão, e ele também nos orientou, a gente falou sobre isso, ele inclusive deu 3 grandes argumentos para que a gente mantenha o casamento, porque o casamento é santificado, ele é uma obra de Deus, é uma coisa santificada, então temos que fazer tudo para que se mantenha assim o casamento. Ele mostrou isso, também falou dos filhos, que também é bênção de Deus, e é dentro do casamento, esse casamento santificado, que tem que ser também passado para os filhos, e também que a pessoa que não é cristã ainda pode se tornar, através cristão, através da convivência, através dos testemunhos, através de uma vida com Cristo, né? Também vimos que não pode ignorar ou não pode deixar para lá porque não é cristão, não. É o contrário, né? É o contrário. A pessoa tem que ver que a vida abençoada em Cristo, ela é a plenitude da vida, ela é abençoada, né? Então, Paulo já explicou isso, que sim, nessas famílias, nos casamentos entre cristão e não cristão, que seria, sim, muito importante manter o casamento, né? Porque ele é abençoado. E aí, também a gente conversou sobre o celibato, que também perguntaram para Paulo, né? Naquela época, tinha muitas pessoas que achavam que não se deveria casar, né? Podia casar, não podia casar? Ficava aquela dúvida, né? O celibato é obrigatório, não? E a gente já conversou sobre isso, ele falou, não, isso é um dom, né? Isso é um dom. E agora, no terceiro bloquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque esse terceiro bloquinho nosso, ele vai tratar os solteiros, né? Solteiros, viúvos, enfim. Então, ele vai explicar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver, a gente vai ler, né? A gente vai ler sobre isso daí. E aí também, antes de eu começar a leitura do terceiro bloquinho, que é o maior, né, que a gente tem aqui, nesse segundo bloquinho, lá no versículo 8, ele já fez uma menção sobre isso, né, que a gente já leu, né? Lá no versículo 8 e 9, né, Paulo já deu lá uma palavrinha sobre isso, né, sobre os solteiros e viúvos, que está escrito assim, ó, e aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo, né? Caso, porém, não se dominem, que casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele fala assim, eu acho que seria bom permanecer assim, mas se você não tiver o dom do celibato, então não. Então, você tem que mesmo se casar. Tem que, inclusive, lembra quando a gente falou lá naquela última... no último versículo do bloquinho anterior, que cada um permanece naquilo que foi chamado. Se você tem um dom do celibato, então tudo bem. Mas se você não tem, pode casar, não tem problema nenhum. Então, Paulo tirou essas dúvidas. E hoje nós vamos ler aqui os versículos do 25 ao 40. Ele é um pouco... Eu pus aqui em dois slides, né? 2 páginas, porque ele é um pouquinho extenso. Então, vamos ler, tá bom? A gente vai ler aqui do 25 ao 40, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Que é para a gente finalizar esse capítulo 7. Então, eu vou ler aqui do 25 ao 40. Quem quiser acompanhar aí, acompanha na tela, né? Ou tiver com a sua Bíblia aí aberta, tudo bem também. Então, vamos lá, ó, do 25 ao 40. 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre? Não procure casamento. Mas se te casar, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne
e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que utilizam o mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas e o que se casou? Cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, por ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e a circunstância o exige, faça o que quiser, não peca. Que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração não tem necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Bom, vamos lá. Vamos lá começar aqui o bloquinho que vai do 25 ao 40, né? Então, tinha uma dúvida, né? Conforme a gente já falou lá no começo, tinha uma dúvida, o pessoal perguntando lá para o Paulo, e aí, né? A gente casa ou não casa, né? E aí, celibato ou não, né? Casamos, não casamos? Bom, aí Paulo já começa dizendo, né? Fazendo aqui as orientações dele, para alguns tipos de caso ele está direcionando. Mas já começa aqui no 25, falando aqui, com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. O que ele está falando aqui? Ele vai descrever, porque são detalhes que ele não tem um mandamento específico de Jesus, mas ele vai dar a opinião dele, porque ele é fiel ao entendimento dos propósitos e dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele vai falar aqui que não é um mandamento, ou não tem um mandamento, vocês lembram que lá atrás o Paulo já falou assim, ó, com relação que o casamento, ele é para sempre, e o homem se une à mulher como uma só carne, e isso é para a vida, isso daí é um ensinamento já, um mandamento de Jesus. Jesus já veio, já ensinou isso aí, isso aí está claro para a gente já viu lá atrás. Agora aqui, quando ele está falando do solteiro, se pode ou não casar, é que ele está falando aqui que não tem um mandamento específico, mas ele tem a opinião dele, ele vai colocar. E vai ser importante a gente entender isso, porque às vezes ele fala que não é um mandamento, não é obrigatório, né? Mas ele também dá a opinião dele. Bom, e isso daí a gente vai conversar agora um pouco, à luz também do versículo 26 aí, quando ele fala sobre a angustiosa situação presente. Angustiosa situação presente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque ele também está dando algumas opiniões específicas sobre essas perguntas do pessoal, mas lembrando também, né, que a gente tem que contextualizar e a gente também tem que entender o seguinte: a gente não pode ler só um pedaço e achar que Paulo, por exemplo, ele é a favor do celibato, ele acha melhor ficar assim o assado, enfim. Então, a gente precisa entender também que, para a gente entender o casamento como um todo, entender tudo isso, a gente não pode ler uma carta só, né? A gente já conversou sobre isso, né?
A gente não pode, às vezes, ler só um pedaço e ter uma impressão, porque tem todo o contexto. Bom, essa angustiosa situação presente, antes de eu falar um pouquinho dela, eu até queria ler um pouquinho aqui. Eu queria ver se o Edgar ia comentar alguma coisa. Tá me ouvindo? Estamos. A gente tem, eu acho que possivelmente você vai comentar sobre isso, mas eu vou só dar um panorama geral, né, para a gente também se posicionar no tempo em que isso tudo estava sendo, né, redigido, lá tudo isso acontecia, né, e você tinha ali as condições de Coríntios, como eram, né, como era a sociedade de Coríntios naquela época, né, o que estava vivendo ali o mundo, o que estava passando o mundo naquela época. Você tinha aí o porvir ali de Nero botando fogo em Roma, Vespasiano derrubando muralhas de Jerusalém, invadindo, fazendo barbaridades nos anos 70 depois, em 60 e poucos, o Nero botando fogo em Roma. Então, assim, as coisas estavam difíceis, estariam mais difíceis. Tá? Paulo já estava falando, olha, prepara-te, né? Prepara, porque, ó, vem, como diria, chumbo grosso aí, né? Prepara, cristão, porque a coisa tá feia, né? E a gente, como a gente não associar os dias de hoje, né? Igreja, fica esperta, igreja, a coisa não tá fácil. Tem um Nero por aí, tem um Vespasiano, tem a sociedade como está hoje, né? Muito próxima de Coríntios, né? Muito, e a igreja às vezes dorme, não tá tudo bem, festa, vamos fazer, né, tal, e o mundo pegando fogo, né? E as pessoas às vezes dormindo, tranquilas, sossegadas, e o mundo pegando fogo. Era o que acontecia, e Paulo avisando, né? E quando ele dá esses conselhos todos, ele vai dar um conselho muito relacionado a. Imagine que poucos estavam na igreja, não era uma grande quantidade de pessoas que estavam naquela igreja, e a quantidade de pessoas que eram convertidas e que iam se casar com convertidos era bem menor, porque eles não se casavam ali dentro, né? E poucos estavam ali dentro. Então acabavam casando com pessoas que não eram cristãos, né? Pessoas da igreja, que não estavam na igreja. Então, o que acontecia? Aí depois a gente vai contar bastante, né, Marcelino? Acho que vamos seguir essa história, né? Mas contextualizando, né, que as pessoas acabavam casando com pessoas não cristãs porque a igreja também estava ali no contexto de Coríntios e acabavam se relacionando com pessoas de outras religiões e tal. E aí isso criava uma dificuldade muito grande, né? O luz e trevas, a dificuldade de viver com uma pessoa que não comunga a mesma, né? Não professa a mesma fé. Então, isso não é fácil, né? E a gente sabe disso, né? Já passamos, muitos já passaram por isso, tal, né? Então, não é fácil. E aí ele alerta sobre isso, né? Olha, se casar com quem está dentro da igreja. Se casou antes de vir para a igreja, continue casado até o ponto da pessoa entender a sua fé, né? E se ela não entender, né? Opa, tá liberado aí, não tem como conviver, né? A treva não vai conseguir conviver. Então a gente vai estar falando, né, Marcelino, aí na frente aí, mas só para contextualizar o que acontecia com aquele mundo maluco daquela época, o que acontece hoje é muito próximo, né? A igreja está sendo bombardeada por, por, por tudo que está acontecendo na sociedade, né? Muito próximo daquilo, né? As religiões se multiplicando, as pseudo-cristãs, né? Se multiplicando, que dizem ser cristãs, mas que se afastam da palavra, né? Então, isso tem acontecido muito. Mas vai aí, Marcelino, é só para dar uma introdução Não, do assunto. não, você fez a introdução certa mesmo. Pastor, quer falar? Sim, só para comentar a respeito, por quando Paulo escreveu essa carta aqui, especialmente sobre casamento, é que naquela época as mulheres era praticamente considerada como um objeto descartável. A pessoa usava e queria jogar fora, a mulher não tinha direito de fazer nada, entendeu? A mulher era obrigado a respeitar totalmente o homem e o homem não precisava respeitar a mulher. Então era como um objeto. Então o homem se dava assim o direito de fazer aquilo que estava na cabeça dele, né? Maltratando a mulher, fazer coisas que não deveriam fazer. Aí Paulo, preocupado com as mulheres, né? E também com a situação da igreja de Coríntios, que estava o quê? Participando das coisas que não deveriam participar.
Então, ele escreveu sobre o casamento, a importância do casamento, né? Aí ele orienta as pessoas sobre essa situação. E também, como tudo indica que Paulo não era casado, aí, para que ninguém pudesse o dedo dele falar, é que você não é casado, então por isso é fácil falar isso, como existe até hoje, né? Hoje existe a mesma coisa, a pessoa quando é que você não teve experiência, você vai, um solteiro, uma solteira vai aconselhar alguém, é que você não é casada, você não tem essa experiência que eu passei, tal, tal. Aquele é um apontando o dedo para o outro. Aí Paulo falou também sobre é, realmente que é importante você quer ficar solteiro, é melhor, mas se você não suportar, case. Então Paulo orienta e por causa da própria situação que eles estavam vivendo, o desrespeito com as mulheres, né, que o homem tinha. Simplesmente era uma mulher, não tinha muito valor segundo os homens, né, achava que eu sou bom, eu mando, eu sou cabeça da igreja, né? Mas nunca se esquecia que ele é a cabeça, a mulher é o pescoço, né? Sem o pescoço não existe cabeça. Amém? Amém, amém. Então, só complementando, Edgar, complementando não, só reforçando, porque é isso mesmo, esse comentário dessa situação presente lá, como você diz, né? Jerusalém já estava prestes a ser cercada, as muralhas, que nem você falou, né, seriam quebradas, Nero já estava fazendo, né, as loucuras dele, a perseguição dos crentes naquela época, inclusive na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no versículo 8, né, eu até vou ler aqui, ele fala assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, ele fala assim que é uma época, é uma situação angustiosa, e veja bem, na guerra ou na perseguição, imagina filhos, né, sendo largados ou separando pais, filhos, esposa, enfim, numa situação lá onde ele fala, inclusive, aqui, ó, o tempo se abrevia, nós temos pouco tempo, ele fala, é melhor ficar do jeito que está, porque vai sobreviver angústia, né? E eu gostaria de poupar-vos. Ele está falando isso no 28. Ele enfatiza o seguinte: ó, se você casar, não é pecado, né? Se a virgem se casar, nada é pecado. Ele só está falando que quisera poupar-vos de angústias, né? Se você. Porque a gente aqui tem um problema, nós estamos passando uma situação difícil, e ele foca, né, nos próximos versículos, ele fala assim: essa vida aqui ela é passageira, ela é passageira. E nós temos pouco tempo para fazer a divulgação do evangelho, a gente tem pouco tempo para a gente focar nas questões de Deus. E se você ficar pensando só na vida terrena, fazendo planos e tudo mais, talvez você vai entrar em situações difíceis e você não vai conseguir dar o devido, como ele vai falar aqui na frente, dar o devido foco nas coisas de Deus. Por isso que ele fala, se você tem o dom do celibato, então fica sozinho, não se casa, mas se você se casar, tudo bem, não tem problema, mas aí lá na frente a gente vai falar, você precisa saber cuidar da esposa e precisa saber se não vai atrapalhar com Deus, né? Então a gente já vai falar sobre isso também. Então, por isso que ele fala que é uma opinião, está falando que se quiser casar não é pecado, se o que for fazer não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, mas ele fala aqui muito, muito, muito bem claramente no versículo 28, né? Tais pessoas sofrerão angústias na carne e eu quisera poupar-vos. Então, por isso que ele falou assim, seria bom ficar igual eu, porque vai vir chumbo grosso aí, nós estamos numa época ruim, e talvez se você ficar pensando mais nas coisas terrenas e mais em planos com filhos ou com ter mulher e fazer, aí talvez você vai sofrer um pouco. Edgar? Eu estava pensando aqui na questão de como as famílias vivem hoje, né? Como os casais estão vivendo hoje, né?
que estão fazendo tudo ao mesmo tempo agora, estão trabalhando, estão estudando, estão cuidando dos filhos, estão cuidando disso, estão cuidando daquilo, e super atarefados, com filhos fazendo 15 cursos ao mesmo tempo, filhos de 3, 4 anos de idade, né? Não estou nem falando de... Né? E a gente está com essa hiperatividade, né? O tempo todo, né? E aí o que acontece? A gente começa, ele está falando aí né, dos casais, né? Que acabam não tendo esse tempo com Deus, né? Com as coisas de Deus, né? Tudo que vem, né? A vida moderna de hoje, né? Ela tem tomado um tempo quase que total, né? Quase que completo das pessoas, né? E isso pode prejudicar muito na vida na igreja também, né? Porque você acaba não tendo um tempo de qualidade para leitura, para parar, para meditar, né? E para mesmo trabalho na obra mesmo, né? E isso acaba, ele alerta naquela época, né, para aquilo que ia acontecer, e a tendência nossa de vida é ficar cada vez mais corrida, porque cada vez mais você precisa estar se atualizando para se manter no mercado de trabalho e tal, e não sei o quê, e botar as crianças para estarem bem até chegar numa faculdade e tal. Então, isso tudo está gerando esse afastamento, né, do evangelho, das coisas, porque a pessoa acaba não tendo tempo mesmo, né? E isso Paulo alerta lá e a gente pode tirar como um alerta para os dias de hoje, né? O que a gente está aí por vir, né? O porvir nosso vai ser o tempo em que a gente vai estar ligado 24 horas, né? Praticamente não vamos dormir mais, porque temos que fazer cursos de madrugada, sabe aquela coisa? E aí, daqui a pouco, a gente... Né? E não é isso, né? Deus não te dá as 24 horas para você ficar ligado o tempo todo. Tem tempo de dormir, tem tempo de estar com a família, tem que ter o tempo disso, Então, né? E a gente tem que estar sempre alerta, né? E alerta para os casais aí, né? Aqueles que são solteiros talvez tenham mais tempo, né? No sentido de falar, eu vou reservar um tempo, eu não tenho meus filhos, eu não tenho, então eu vou cuidar. Né? Inclusive, né, esses últimos 3 versículos dessa página que a gente está falando aqui, né? Do 29 ao 31, é isso aí, ele fala, ó, a gente tem pouco tempo, né? Mas não é só a questão dos casais, inclusive ele fala, né? Ele está falando assim, os que choram também é como se não chorasse, os que compram como se nada tivesse, né? Ele também fala o quê? Que o tempo é curto, e se a gente ficar só nas questões do mundo, não só os casais, mas com outras coisas que você está preocupado só com as coisas do mundo, ele fala assim, as coisas do mundo é só aparente, isso daqui vai passar. Então, às vezes a gente está perdendo tempo, né? Como o Edgar falou, às vezes a gente fica ali no nosso mundo, vamos chamar assim, e esquecendo de ver as coisas de Deus, porque o tempo vai pegando a gente vai começando a dar foco só em coisas terrenas, né? E a gente às vezes esquece de que a gente precisa ter o nosso tempo mesmo com Deus, porque as coisas aqui da vida, elas são passageiras. É isso que ele reforça aqui. As coisas, a gente tem que lembrar isso, a gente não ficar focado em outras coisas que não as coisas de Deus. Sim, é o correr atrás do vento, né, Marcelino? Correr atrás do vento, como diria Salomão, né? Como diria Salomão. Você busca, você nunca está feliz, né? A tendência nossa dos dias de hoje é não estar feliz. Se você tem um carro, você quer outro. Se você tem uma roupa, você quer outra. Se tem um sapato, já está vendo outro. Você tem uma casa, você quer outra. Você tem um apartamento, quer um outro. Você tem uma... Não que não possa ter isso, né? Isso. Pode. Mas esse não pode ser o foco. Você trabalha em alguma coisa, você quer ter uma outra profissão, e uma outra, e uma outra. E nem faz uma coisa bem, nem outra. E aí, né? E também acaba não trabalhando na obra, porque você acaba tendo essa super, né? Você começa a ficar o tempo todo ocupado, né? E aí, na sequência, ele já escreve justamente isso, Edgar, porque ele fala assim, ó, começando aqui no 32, né? Tá vendo aqui, ó, a segunda página aqui desse bloquinho, né? Ele fala assim, ó, até grifei aqui, porque o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Então, ele está falando isso, assim, ó, não se preocupar com as coisas do mundo, porque você precisa estar livre com as questões do mundo, porque é passageiro, né? Então, é isso que ele fala. Então, o que ele está querendo, o que ele está propondo é que a gente fique livre dessas preocupações. Por quê? Aí, na sequência, ele vai falando. Ó, por quê? Se você não é casado,
cuida das coisas do Senhor, vê como agradar o Senhor. Agora, se casou, você vai a cuidar da esposa, pode agradar a esposa, mas ele fala, assim você está dividido. Então, você tem que lembrar, você está dividido, mas você sabe dar o tempo certo? Tá bom, não tem problema. Ele quer dizer isso, não é que não é pecado, mas que como você vai ficar dividido, ele fica preocupado que isso daí vem atrapalhar. É essa a questão. Não pode atrapalhar, é isso que ele está falando. Só para você não ficar dividido. Mas não tem problema nenhum, porque ele fala. Mesma coisa a viúva, mesma coisa as virgens. Enquanto você não tem um compromisso, vai, né, agradar o Senhor, vai cuidar das coisas do Senhor pela própria situação de santificação que você está. Agora, mas se você vai casar, não tem problema, isso não é pecado, você vai ter que cuidar das coisas do marido. Mas aí, lá no 35, ele fala que eu não quero colocar como mandamento, não, eu só quero facilitar, né, a consagração ao Senhor, desimpedida, quer dizer, ele está falando o seguinte, só se preocupe em que isso não vá ser um impedimento para você cuidar das coisas do Senhor. Então, ele já deixou claro lá no começo que é uma opinião, mas que é focada na situação que estão passando e que não é pecado, não, mas ele só está fazendo esse alerta que serve para a gente até hoje, como o Edgar explicou, de que essas coisas não podem impedir-nos de consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Então ele está falando, é mais fácil fazer isso quando você está livre. Entendeu? É isso, só isso que ele está falando. Aí ele explicou, e aí ele reforça, aqui no 36, aqui ele fala, então, entretanto, se você vai casar, não vai casar sua filha? Você vê, vai casar? Você acha que não dá para, vai casar, você acha que não dá para viver sem casar? Pode casar, porque não é pecado. Agora, se você está firme aí no seu coração que não precisa casar, quer dizer, está falando de novo, o celibato, que é um dom, acha que tá bom? Tá bom. Então aí no 38 ele fala, quem casa a filha, tá bom, faz bem, quem não casa faz melhor, é só pela questão do impedimento, das coisas que podem nos atrapalhar. Mas ele sempre está deixando claro que não tem a ver com pecado ou coisa assim, não. Né? Você ia falar alguma coisa, Edgar? Não. Agora segue em frente, senão a gente... É bom a gente ir até no final do texto para... O final, isso. O final já está chegando aqui. Então, isso daí, então ele já vai deixando claro aqui, né? Por isso que eu falo que a gente não pode simplesmente ler a Bíblia e não ficar conversando um pouco sobre isso, né? Senão a gente vai entender mal. Tem muitas pessoas que lê só um pedaço e acaba tendo um conceito um pouco distorcido das coisas. Por isso que é bom a gente conversar um pouco sobre essa questão, né? Então, por isso até que eu grifei bem aqui o 32, porque o Paulo fala que a minha preocupação é que vocês estejam livres de preocupações, para que você esteja desimpedido de consagrar sua vida ao Senhor. Então, para mim, isso daqui já fica muito claro, né? E ele também enfatiza que se casar não é pecado, se não casar também não é pecado, se casar faz bem, se não casar faz melhor, mas à luz desse entendimento. E aí, lá no final, no 39 e no 40, né? Então ele fala assim, que a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Quer dizer, primeiro ele fala aqui que o casamento é para a vida toda, né? Lembrando que a vida terrena, né? Lembrando que não é eternidade, não é para a eternidade, vamos chamar assim, né? Jesus já explicou que, né, quando tentaram pegar ele aquela vez lá falando, lá no céu, como é que vai ser quando casou com um, casou com outro? Ele falou, não, lá não tem esse negócio de casamento, né? Aqui a questão que a gente está falando é da nossa vida terrena. Então, o casamento ele é para a vida, e essa vida só. Agora,
caso o cônjuge faleceu, pode casar? Pode, está livre. Mas ele já recomenda aqui que seja uma pessoa de Deus. Já que você vai casar, casa com alguém de Deus. É esse o outro, como fala, é a opinião dele. Tanto é que no 40 ele reforça isso, né? Segundo a minha opinião. Por quê? Ele fala, se você, né, permanecer sozinho, segundo a minha opinião, é melhor, né? Por conta de tudo isso que a gente já falou, tá? Mas ele também acha, veja bem, apesar de ser uma opinião, ele tem o Espírito de Deus conduzindo ele nas orientações, né? Então, ele está falando que não é um mandamento, é uma opinião, mas que também tudo que está aqui na vida dele, toda a vida de Paulo, né? Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Edgar levantou a mão? Sim, só repetindo aquilo que eu comentei quase agora, mas que tem a ver com específico esse trecho, né? Uhum. Falando mesmo da questão de que você vem para a igreja com a sua esposa, vocês, né, já estão casados e vêm, e dentro da igreja vocês se convertem, e aí isso tudo passa a ter sentido para o casal, né? Agora, o que ele está falando mesmo, imagine, é claro, mas é bom assim repetir, de tão óbvio, talvez repetir, porque às vezes o óbvio passa, né? A pessoa está dentro da igreja, ela já conhece o Evangelho, já conhece a Cristo, já se converteu, e aí ela vai buscar, né, o casamento dela fora da igreja com pessoas que não professam a mesma fé, ou que não querem saber né, daquilo que você está seguindo. Isso é uma tendência a gerar problemas, né? É uma tendência a gerar problemas. Pode haver conversão, né, para o casamento e a pessoa já está na igreja? Pode, deve, e é comum, aliás, acontecer, né? Isso acontece. Mas você vai estar dando essa margem para que isso, né, talvez não dê certo. Talvez né, você traz uma pessoa para o casamento, né, e você já está na igreja. Aquele procedimento seu do dia a dia talvez não vá agradar, né, no dia a dia aquele que está vindo, né? É diferente de vocês estarem casados e depois haver conversão, né, do casal. Então, de preferência, o conselho de Paulo que você case com os próximos, com os que estão na igreja, né? Com aqueles que estão dentro da igreja. Mesmo para evitar que isso venha a acontecer, né? De falar, não, eu não quero mais isso. Aí, pronto, vai precisar do divórcio. Né? Ah, não gostei dessa vida de cristão. Né? O marido ou a mulher, não gostei. Vai precisar desse divórcio. Né? Então, ele não vai querer se converter. Como é que você vai conviver, né, com uma pessoa que não professa a mesma fé no mesmo ambiente? Criar filhos, né, num procedimento cristão ou um procedimento daquele que veio do mundo? Né? Como é que você vai compactuar? Né? Como é que você vai dividir o mesmo espaço? Fica um pouco mais difícil. Né? Agora, quando se convertem e estão juntos, aí fica mais fácil, né? Porque já foram, né, com um propósito e mudaram. Pelo menos um mudou e o outro acaba, né, com até mesmo calado nas orações e tal. E aí a pessoa começa a entender o proceder daquela vida dele como cristão, começa a entender que é bom. E aí ela se converte também, entendendo que aquilo é bom, né? E talvez ele queira alertar mesmo, né? Ele queria alertar para que a igreja não... imagino que a sociedade naquela época era muito próxima de hoje também, então serve para hoje também, né? Com essa pluralidade essa quantidade de igrejas que a gente encontra por perto, de seitas, né, de religiões diferenciadas aí que a gente tem no Brasil, né? E que cada vez mais vão surgindo. Então serve para hoje também, né? Imagina um cristão indo buscar um casamento com alguém que é de uma religião muito diferente, né? Muito diferente. Vai ser complicado, né, conviver com isso, né? E Paulo alerta sobre isso, né? Exatamente. Bom, e aí então, com isso a gente finaliza aqui esse bloco do capítulo 7, né? Finalizando aqui o bloco do capítulo 7. Então, basicamente, aqui a gente viu 5 grandes conselhos aqui de Paulo, só para resumir aí o contexto desse capítulo como um todo. Primeiro, ele falou do celibato, que, né, de quem não casa, é um dom. Né? É um dom que de Deus. Não é errado,
né? E nem é obrigatório, e sim um dom. Para quem tem o dom de ficar sozinho e cuidar das coisas de Deus, que tudo bem, isso daí é um dom, não é obrigação nem nada. Outra coisa que ele fala, o segundo, é que se você não tem o dom do celibato, pode se casar. Casamento é uma coisa sagrada, né? Então, não tem problema. Você pode casar, sim. Ele só deixou claro aqui no final que a gente precisa ficar atento às nossas preocupações terrenas, que ela não venha a ser impedimento para tratarmos das coisas do Senhor. Então, isso ele também falou. A terceira coisa que ele falou é que se você for casar, seria legal procurar um outro cristão. Por quê? Porque ele disse que seria mais fácil, né, você tratar esses impedimentos, nessas complicações que podem aparecer. E outra coisa também que ele falou, que a gente já viu aqui, um quarto grande conselho que ele deu lá. E os casamentos entre cônjuges cristãos e não cristãos? Ele falou, sim, a gente já viu, para fazer o possível para manter, sim, o casamento, que isso é uma santificação. E também, ele falou também sobre a satisfação mútua entre marido e mulher, né? A gente também viu aquele conselho que ele disse. Ele disse que cada marido tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido, para evitar, para não ter as impurezas, a gente falou, né? As impurezas e sobre isso. Ele também falou sobre essa questão de que o corpo do homem não é dele, sim da mulher, e da mulher não é dela, e sim do homem, para justamente dizer que os dois são cúmplices um do outro, e assim deve ser. Eles não podem um privar o outro para não gerar problemas e dar brechas para que o inimigo venha atrapalhar uma coisa tão sagrada que é a união, que é o casamento, né? Então, com isso, a gente fechou aqui o capítulo 7. Aí, agora entramos aqui nos 10 minutos finais. Eu vou ver se o pastor quer falar mais alguma, ou se alguém quiser também dar mais alguma, fazer mais alguma observação. E aí, no domingo que vem, a gente vai começar a ver o capítulo 8, né? Capítulo 8. Quer dizer, na verdade, a gente vai ver um conjunto de capítulos, né? Do 8 ao 10, que vai falar sobre os limites da vida cristã, aquelas coisas menores em que até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, mas isso a gente vai ver no próximo Amém. domingo. Pastor? Amém. Interessante sobre casamento, que é muito comentado, e casamento, antigamente, os pastores, né, orientavam muito os moços, as moças, né, a respeito do casamento, a respeito o cuidado que precisava ter quando você fosse namorar. Então, a pessoa teria que ser praticamente uma pessoa evangélica, para não ter consequências, né? E hoje se fala muito pouco, muito pouco. Hoje quase nem se falam mais, né? Então, isso é uma preocupação que os pastores deveriam ter, de estar sempre orientando, né? São algumas coisas, por exemplo, sobre casamento, com quem você vai casar, sabendo que segundo o que Deus, a vontade de Deus é que o seu casamento seja único, né? Único, né? É a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas devido ao decorrer da vida, a gente sabe que às vezes não foi um casamento preparado por Deus, né? Foi preparado por causa do dinheiro, por causa do corpo da moça, né? A moça que era muito bonita, ou aquela vontade de casar, né? Existem casos que eu conheço, muitos casos assim. Até hoje, por exemplo, pessoas namorando com um diferente do outro, né? E nós tivemos experiência até na nossa igreja mesmo, né? Pessoas que eram uma bênção na igreja, tocava muito bem, cantava bem, aí começou a namorar com pessoas um pouquinho diferentes daquilo que a Bíblia fala sobre a mulher e sobre o homem, né? Não estou falando da igreja presbiteriana renovada, mas da pessoa cristã. Resultado, ele saiu da igreja
frequenta uma outra igreja que praticamente não tem nada com o cristianismo, segundo eu creio, né? Então, existem tantos casos que nos deixam muito tristes, né? E é interessante que, antes de casar, essa pessoa ia na igreja, até a moça veio algumas vezes na igreja também, né? Veio na igreja, mas ela foi mais forte do que ele, nesse sentido. Conseguiu levar ele para outro lado e não participei do casamento, não teve nenhum pastor participando, né? E foi uma outra pessoa. Então, isso aí nos deixa muito triste, tá? Eu fico assim, puxa vida, será que eu também fui culpado nisso aí? Então, realmente, os pastores, quando com a mocidade, tem que estar sempre orientando os pastores, o conselheiro da mocidade, quando tem, está orientando o moço, a moça, né? O casamento é uma bênção o casamento. Só que tem que tomar muito cuidado com quem você vai casar, né? Eu sempre digo assim, quando você vai casar, você olha também para a família, né? É importante olhar para a família. Quem é a família, né? Muito importante. Mas é importante que nós estamos aprendendo. Eu, com essa idade que eu tenho com um garoto, com um adolescente, estou aprendendo com vocês também, né? Então, que Deus possa continuar abençoando vocês, a vida de vocês, e que Deus esteja nos abençoando. A nossa igreja, né? A nossa igreja está precisando de muita bênção. E não vamos esquecer que hoje é ceia, a primeira ceia do ano, hein? E entrega dos dízimos. Então, peço para que a Igreja do Senhor esteja lá nos abençoando também através das suas ofertas, do seu dízimo, para nós pagarmos o mais rápido possível esse templo, esse salão abençoado que Deus tem nos dado. Amém? Então, hoje, às 18h30, ceia do Senhor. Amém? Amém. Mais alguém quer falar? Eu posso orar. Acho que pode orar, né? Posso orar? Pode. Amém. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer pelo ensinamento da tua palavra. Pai amado, se nós seguirmos a tua palavra, Pai, em tudo nós seremos vencedores. Em tudo, Pai. Então eu quero pedir, Pai amado, ensina-nos, Pai amado, a praticar aquilo que nós aprendemos dentro da tua palavra. E também desperta a tua igreja para a leitura da palavra, para participar da escola dominical, que é tão importante. Também peço uma bênção especial para a vida do Marcelino, do Edgar. Continue capacitando-os, Pai amado, para nos ensinar a tua palavra, assim como ela é. Obrigado por tudo. Abençoe, Pai amado, o culto de hoje à noite, a primeira ceia desse ano, Pai. Que seja uma bênção para todas as pessoas que estarão presentes, Pai. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus esteja repousando sobre a nossa igreja, Pai. Essa igreja que o Senhor tem levantado pela tua infinita misericórdia, Pai, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus que abençoe. Shalom, Adonai. Amém. A paz do Senhor. É a hora do Amém. frango. Amém. Amém. Deus abençoe. Senhor a todos. É chegada a hora de buscar o frango ali. Deixa eu ir lá. É. Olha lá. Deus abençoe a todos. Obrigado, Amém. pessoal.